Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui numa missão muito importante e interessante para nós aqui do Quadro de Servidores, que é transmitir um pouco daquele trabalho que fazemos ali no dia a dia, que por muitas vezes, por estarmos assim isolados em um setor, acaba que não consegue acompanhar ou entender o que acontece dentro da administração de alguns tributos. Vou passar para vocês aqui o nosso tema ITR, Imposto Territorial Rural, convênio e seus desafios. No dia a dia da execução desses trabalhos, nós passamos por altos e baixos, né? Visto que não era comum aí estar trabalhando com tal imposto. Então, logo de início, quando se assina o convênio e começa a trabalhar com ele no município, a gente se vê com situações ainda primárias, né? A gente vê contribuinte, advogados, contadores questionando qual a competência do município em relação a isso, se não está aí cometendo algo, alguma inconstitucionalidade nas cobranças, nas fiscalizações, até que chega um momento que a gente começa a se ajustar aí com a sociedade, explicar quanto ao convênio assinado pela Prefeitura e a Secretaria da Receita Federal. Porque, por óbvio, o ITR ele é sim um tributo federal, competência federal, otorgado lá pela Constituição, mas há a possibilidade de delegação da fiscalização e cobrança desse tributo, e é o que foi feito aqui no município de Parauapebas. O convênio ele tem uma série de obrigações e direitos aí entre as partes, certo? A gente vai ficar focado nesse momento nas obrigações. Então, qualquer município, inclusive aqui o de Parauapebas, para aderir ao convênio e manter a sua permanência nesse convênio, requer que ele siga ali o protocolo, né? Requer que ele tenha ali atendido requisitos mínimos. Um exemplo, a tecnologia, né? Tem que ter computadores, tem que ter acesso à internet, uma vez que o sistema da Receita Federal, na sua maioria, são todos online, certo? Obrigação de atendimento, né? Nós temos que fazer os atendimentos aos contribuintes sobre os processos iniciados pelo nosso município. Nós temos que manter sigilo fiscal quando aquelas informações estão sendo aí transmitidas através desse convênio. É uma série de situações que às vezes são novas, algumas são novas, né? E que a gente tem, que às vezes naquelas que nós já conhecemos no dia a dia, temos que estar fazendo algumas adequações. Por quê? Porque agora a gente está tratando com uma classe, né, que por muitas vezes não tem aquele contato com a administração tributária. Ou seja, são pessoas que estão leigas do direito tributário na sua maioria. Então temos que fazer ali com que eles entendam o que a gente quer passar, né? Uma mera notificação, entregar nas mãos de um produtor, às vezes um pequeno produtor, pode ser que não surta ali o efeito que a administração quer, vez que o contribuinte não vai entender o que está acontecendo. Antes da assinatura do convênio, a gente via, né, e podemos concluir após essa assinatura, de que não tinha um contato muito firme ali do fisco com o contribuinte do ITR. E quando veio a ser a competência aí delegada ao município, teve uma presença mais forte. Isso impactou aí no dia a dia dos produtores rurais no primeiro momento, aumentando o número de atendimento, certo? Então olha só, nós já temos ali nossos atendimentos diários da administração tributária e a gente começou a provocar mais atendimentos, certo? E na sua maioria para tratar da mesma situação. O município tem competência para isso? Como que foi feito esses cálculos, né? Os lançamentos de ofício. Como foi feito o meu cálculo, que por muitas vezes o contribuinte não sabia nem como surgiu os valores que ele mesmo pagou, né? Quanto muito menos os valores ali que foi lançado de ofício pelo procedimento fiscal. Então são as sérias situações e uma demanda muito grande que requer uma aproximação da administração com esses contribuintes. E qual a maneira muito legal de se fazer? É sair um pouco ali daquela nossa rotina dentro do escritório da administração tributária e ir atrás do contribuinte. De repente aí através das associações, dos sindicatos, promover reuniões, seminários, palestras,
né, explicando sobre as diversas situações do ITR, né, explicando sobre o convênio que agora o município adotou junto com a Receita Federal, mostrar ali quais são as limitações do município frente ao convênio, mostrar que o município não tem poder de legislar, né, porque quando vem o convênio, a primeira coisa que acontece é contribuinte pedindo para que crie uma lei para isentá-lo, né? Então começa todo aquele movimento dos ruralistas explicar que não é competência do município tá legislando sobre a matéria, explicar quanto à apuração, a base de cálculo, né, as áreas não tributáveis, a formalização das áreas não tributáveis frente ao IBAMA, né, as conhecidas ADA, Ato Declaratório Ambiental, sobre a área tributável, né, uma explicação por alto de que seria, né, todas aquelas áreas que, excluído a área não tributável, que é as áreas de preservação, né, e outras áreas para fins ambientais, explicar um pouco sobre o grau de utilização da sua propriedade, né, que quanto maior o grau de utilização, menor vai ser a alíquota, a porcentagem em cima da base de cálculo que vai ser cobrado dele. Isso é uma forma de impulsionar para que a propriedade não seja improdutiva, é o papel tributário em cima disso, né? Porque a ideia é que a propriedade de fato venha produzir, né, como produtos rurais, né, plantio de milho, mandioca, fazer sua safra, inclusive na criação de gado. A intenção é fazer esse incentivo através de medida tributária, certo? E com isso, caso o contribuinte não esteja aí enquadrado, né, explicar para ele que ele pode sofrer ali a aplicação de uma alíquota progressiva, vez que ele não vai estar fazendo um bom uso da sua terra, não vai estar fazendo com que ela seja produtiva, enquanto uma terra de um mesmo tamanho, bora supor 50 hectares, né, pagaria um valor de R$ 200 de ITR, isso porque ela produz, né, tem todas as suas documentações certinha. Uma outra que mantenha uma propriedade ali improdutiva de 50 hectares pode estar pagando aí, de repente, seus R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Então, se faz necessário que também os produtores rurais busquem fazer um planejamento tributário. Um planejamento tributário, aqueles que já possuem aí conhecimento, né, fazer aí junto aos seus funcionários rurais. Aqueles que não possuem ainda todo aquele tato, buscar suas associações, sindicatos, para que dê esse suporte. Aqueles que têm uma condição melhor, buscar um profissional diretamente, um contador, um advogado, para que ele auxilie nesse planejamento tributário, que isso no final pode resultar numa diminuição dos valores que você vai ter que pagar aí do valor de ITR. Então, essas explicações devem ser passadas para o contribuinte logo de início, para evitar qualquer transtorno dentro da sua administração. Poucos são os vídeos que a gente vê na internet falando do pós-convênio, né? Então, a ideia aqui é a gente estar mostrando através da experiência que tivemos, tá? A gente não vai também falar de todas as experiências, mas de algumas principais e sugerindo algumas situações que pode evitar algum desses problemas ou diminuir o impacto de algum desses problemas. Mas, se tem tanta dificuldade, por que os municípios optaram por fazer um convênio desse tipo, né? A explicação é bem simples. Antes do convênio, a arrecadação dos tributos federais, no caso do ITR, o município tinha uma participação de 50%, a transferência constitucional de 50%. Para o município. Então, nós tivemos aí, antes do convênio, uma arrecadação anual de R$ 25.000. E com o convênio, o município passa a ter como seu direito 100% da arrecadação do tributo. 100% da arrecadação do ITR vai ser transferido para o seu município. E é o que vem acontecendo com o município de Paraupebas nos últimos anos, desde a assinatura do convênio. Para vocês terem ideia do impacto que aconteceu na nossa administração, lá em 2010, com a arrecadação de R$ 25.000 ano, assim em 2011, 2012, manteve aí essa média de 30, 40 mil por ano. 2013 em diante,
que foi o período já de assinatura do convênio, já tivemos umas mudanças, já tivemos aí valores já crescentes, né? Temos também outras dificuldades aí, voltando para a parte das obrigações e inclusive da parte de formação, né? De conhecimento, transmissão de conhecimento para os nossos contribuintes. Temos uma problemática muito grande que é o VTN. Mas antes de falar do VTN, eu vou trazer a questão do sigilo fiscal, que por muitas vezes quem vem à administração tributária fazer a procura de documentação, fazer pedido de esclarecimento, né, sobre um determinado processo de um determinado contribuinte, na maioria das vezes, no primeiro momento, não vem o contribuinte de fato, não vem aquele que está sendo notificado, né? Vem ali de repente um familiar, em outros momentos vem um vizinho, né? O vizinho vai na cidade e o outro pede para que vá lá e verifica para mim o que é a situação, mas as coisas não podem ocorrer dessa maneira, não ocorre dessa maneira na realidade, né? Para que seja atendido o contribuinte, para que seja levantada a vida fiscal de um contribuinte durante um atendimento, requer primeiramente a identificação deste, né? Se você vai falar sobre a propriedade do seu José, você precisa saber se aquela pessoa que está na sua frente é o seu José. Se não for o seu José, você precisa ter a confirmação de que aquele que está ali presente é um procurador do seu José. Ok? Então isso é algo muito importante que tem que ser levado em consideração. Está no texto do convênio, tá? Tem que ser observado, isso é obrigatório, e sobre pena de denúncia do convênio, assim como outras situações que a gente pode estar tratando. Voltando ao VTN. O VTN é uma problemática tanto para fazer com que os contribuintes entendam, os pequenos, né, contribuintes, na maioria das vezes, porque é daí que surge a base de cálculo do tributo. E como a força declaratória, né, dessa apuração é muito grande, os contribuintes muitas vezes costumam fazer o quê? Subvalorizar o valor da sua terra nua, botando ali num valor que não corresponde aos valores reais, aos valores de mercado, certo? Mas os municípios, com o convênio, ele trouxe a obrigação de informar anualmente o valor do VTN à Receita Federal para fins de arbitramento, caso o contribuinte defina um valor menor, um valor irrisório da propriedade, do valor da terra nua. Então isso vem sendo feito desde o início do convênio e teve algumas novidades aí com a legislação recente de 2019. Mas para continuar o assunto do VTN, meus colegas, vamos trazer aqui dois convidados muito importantes nessa batalha aí dos municípios, que são representantes aí do CNM, do Núcleo de Desenvolvimento Econômico. É a colega Thalita e o nosso colega Lex, que vão falar um pouco aí das atualidades do VTN, tanto quanto a parte da legislação, quanto aí com as medidas que estão sendo tomadas a respeito dos valores a ser informados em 2020, frente a esses problemas que estamos tendo aí de pandemia, de isolamento social. Thalita, Alex, é com vocês. Olá, eu sou Thalita Alves, supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e analista de finanças da Confederação Nacional de Municípios. Queremos parabenizar pela iniciativa do município de Parauapebas em procurar levar conhecimento, instrução e informação aos seus servidores municipais. A nossa contribuição aqui é sobre o valor da terra nua dentro da grande temática do ITR. E não dá para começar sem antes falar sobre o marco legal do valor da terra nua, que é justamente a Instrução Normativa da Receita Federal 1877 de março de 2019. Ela revogou por completo a Instrução Normativa 1562 de 2015, inovando especialmente em aspectos quanto ao conceito do valor da terra nua e quanto ao levantamento dos preços de terra. O que é o valor da terra nua? É um importante conceito que vocês precisam compreender. Valor da terra nua é o preço de mercado do imóvel. Tá? E qual foi a grande definição trazida por essa nova instrução? Foi justamente clarear esse conceito. O que é excluído desse conceito? As construções, as instalações, as benfeitorias, a cultura permanente e temporária, a floresta plantada são definições retiradas desse conceito do valor de mercado do imóvel, tá? Então, para fins de Receita Federal, ela entende que benfeitoria, instalação e construção são
Os currais, as pocilgas, os prédios, a casa dos trabalhadores, tudo isso sai do cálculo desse valor de mercado do imóvel, ok? Por que é tão importante essa informação do município para a Receita Federal para fins de VTN? A Receita utiliza essa base para arbitrar o valor da base de cálculo do ITR. E por que ela faz isso? Porque há casos de contribuintes omissos, né, e que ela precisa então se basear em alguma informação, ela utiliza a informação do valor da terra nua. E também os municípios hoje trabalham muito com as questões de malha e a Receita utiliza esses valores para os fins de parametrização desses critérios. Então, se o contribuinte declarou muito abaixo daquele valor, pode ser um indício de alguma irregularidade e a Receita utiliza aquela informação, então, para lançar dentro do sistema de malhas que os municípios conveniados trabalharão na sequência, né, quando tiverem, então, acesso a todas essas malhas. Uma outra importante mudança feita na Instrução Normativa 1877 foi quanto ao levantamento do preço de terra. A instrução ela define que os municípios precisarão contar com profissionais legalmente habilitados, com registro no Conselho Federal de Agronomia e Engenharia, o CONFEA, e com registro também nos conselhos regionais, o CREA, além de ter a ART, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Antes, a Instrução 1562 de 2015 estabelecia que os municípios poderiam se utilizar de informações das Secretarias de Agricultura dos estados, das unidades federadas, e também poderiam se utilizar de informações da EMATER e do INCRA. No entanto, isso não pode mais ser utilizado. Cada município ou precisa ter o seu engenheiro com todas essas legalidades, ou ele contratar um profissional conforme a legislação, a instrução normativa determina. No início, houve uma confusão porque o artigo 8º da Instrução Normativa 1877 estabelece que a Receita Federal poderá se utilizar das informações da Secretaria de Agricultura dos Estados, da EMATER e do INCRA. Mas no início, se vocês observarem, vocês vão ver que lá está escrito que, além das informações dos municípios e do Distrito Federal, a Receita poderá se utilizar das outras bases de informações de órgãos como as unidades federadas e o INCRA ou a EMATER. Então, é importante que vocês compreendam que o município precisa ter o profissional legalmente habilitado. Outras instruções da Receita Federal, antigas, estabeleciam que os municípios poderiam fazer, inclusive, pesquisa de opinião para fazer o levantamento e também criar conselhos que pudessem chegar a algum valor com participação dos contribuintes, com participação dos físicos. Mas hoje, pela Instrução 1877, não pode ser de outra maneira, a não ser com um profissional legalmente habilitado. Além disso, é importante destacar que quando o município assina o convênio, nas cláusulas que estabelecem as condições para o convênio, tem a cláusula 5ª, que inclusive traz quais são as atribuições dos municípios conveniados. Entre elas está que o município precisa informar anualmente à Receita Federal o valor da terra nua, sob pena de ter a denúncia do convênio. Isso é importante destacar, porque a denúncia do convênio implica em uma queda de 50% da arrecadação. O município deixa de receber 50% daquela arrecadação. Então, é uma receita que sai dos cofres, né, que podem gerar uma grande diferença para o seu município. Agora, eu passo para o Alex, que vai continuar falando um pouquinho sobre os prazos e também como os municípios podem fazer as informações à Receita Federal. Olá, sou Alex Carneiro, analista técnico de finanças da Confederação Nacional de Municípios. Como a colega Thalita colocou anteriormente, eu vou falar sobre o valor da terra nua quanto aos seus prazos e envio do laudo técnico. A partir da Instrução Normativa 1877, os municípios têm a obrigatoriedade anualmente de envio do seu laudo técnico do valor da terra nua. E em 2019, o prazo legal do envio era até o último dia útil do mês de junho. Tá? CNM, vendo a dificuldade que os municípios estavam enfrentando em fazer o levantamento de informações para compor o seu laudo técnico, entrou como representante no comitê gestor do ITR. À época, nós oficializamos a Receita e pedimos uma prorrogação do prazo, porque os municípios não tinham dentro do seu quadro de servidores um técnico exclusivo habilitado legalmente no CONFEA e no CREA, como a Instrução Normativa solicita.
né, além da RT. Então os municípios teriam que contratar, então eles não estavam conseguindo cumprir esse prazo. Então a CNM conseguiu, teve a conquista, teve êxito em prorrogar o prazo até julho. Então o prazo do envio ano passado foi até julho de 2019, o último dia útil de julho de 2019. A partir de 2020, esse prazo ele diminuiu. Então o prazo do envio do laudo técnico do valor da terra nua, ele se tornou os municípios têm que enviar até o último dia útil do mês de abril. Devido a toda essa situação de pandemia, Covid-19, isolamento social da nossa população, os nossos servidores municipais tendo que estar em casa devido a estar alguns no grau de risco, como vários municípios decretaram aí calamidade pública e dentro da calamidade criterizaram aí algumas regras, como seguindo o Ministério da Saúde, seguindo a OMS. Nós também nos sensibilizamos e oficializamos novamente a Receita Federal, pedindo uma prorrogação desse prazo. Então, dentro do nosso ofício, através do nosso ofício, nós solicitamos a prorrogação no prazo de 120 dias. A Receita Federal já nos colocou em algumas reuniões, em alguns contatos que nós obtivemos, favorável à nossa solicitação. Então nós já obtivemos aí um ganho, né, uma conquista, temos a conquista da prorrogação desse prazo para esse ano. Só que assim, a Receita está trabalhando internamente dentro do sistema, do ITR, dentro das suas áreas técnicas, para ver como que eles vão se utilizar. Se realmente vai cumprir esse prazo que nós solicitamos, de 120 dias, se vai ser de 90 dias, se eles vão utilizar as informações dos órgãos oficiais da União, como o próprio INCRA, ou se vai utilizar os valores que os municípios enviaram ano passado. Então, dentro disso, nós já temos essa grande conquista. E vale lembrar que o envio do laudo técnico, para quem não conhece, ele tem que ser feito através do ECAC. Então o servidor vai ter que entrar lá no ECAC, juntamente com o certificado digital do município, e informar esse envio. E nesse envio ele já tem que ter todas as informações do técnico responsável, que for um engenheiro ou agrônomo responsável, conforme solicitado na instrução normativa. Então ele já vai ter que ter ali o registro do técnico para informação no ato do envio do laudo. Tá? Através disso, nós nos colocamos à disposição do município de Paraupebas, como a Thalita colocou, parabenizar a iniciativa de vocês, de buscar informação, de levar a informação aos servidores municipais, nesse grande momento de dificuldade. A gente sabe que estão todos em casa, trabalhando aí em home office, reuniões através de videoconferência. Então, parabenizo vocês e até lá. Muito obrigado, Thalita, Alex, pela participação de vocês. E, pessoal, voltando ao assunto ITR, temos os reflexos, né, que houve no nosso município, tanto da arrecadação, para fins de arrecadação, quanto das rotinas de trabalho, né? A gente começa a ter uma visão diferente do tributo. Na parte arrecadatória, eu vou mostrar um slide aqui para vocês. Olha só, dê uma olhada nesse gráfico, onde eu demonstro para vocês aí a evolução da arrecadação no município de Paraupebas. Em 2010, tivemos uma arrecadação de R$25 mil ano, 2011, 42 mil durante o ano, 2012, 80 mil, e 2013, período de assinatura do convênio, olha só, fomos para R$255 mil durante o ano na sua arrecadação. Em 2014 teve uma leve queda, ainda não tínhamos aí efetivado muitos trabalhos aí relacionados à malha. Em 2015, olha só aonde foi parar a nossa arrecadação, quase R$8 milhões durante o exercício de 2015. Muitos processos aí retroativos, né, referente a exercícios anteriores que foram pagos aí em 2015. 2016 tivemos aí uma diminuição, né, já houve o primeiro impacto em 2015, 2016 já foi diminuindo gradativamente, caiu aí para R$2.600.000.
Em 2017, tivemos uma diminuição novamente, foi para R$ 943 mil durante o ano. E 2018 e 2019 está aí se mantendo no entorno de R$ 600 mil. Note, pessoal, que é interessante também ver esse novo slide aqui. Esse slide eu demonstro para vocês que o convênio assinado pelo município de Paraupebas impactou também nas regiões vizinhas. Como vocês podem ver aí, Curionópolis, né, no exercício de 2014, teve um impacto, né, frente a alguns trabalhos exercidos em Paraupebas, em função de alguns trabalhos exercidos em Paraupebas, que são aqueles dos imóveis que encontram-se em fronteiras, né? Foi feito alguns processos e foi feito algumas cobranças, mas no final, na hora da notificação de lançamento, foi identificado, né, o contribuinte trouxe informação através de georreferenciamento e atualização de dados cadastrais, de que sua propriedade já não pertencia ali ao município de Paraupebas, né? A sua sede estaria ali constituída no município de Curionópolis e para ali seria devido os valores. E assim foi feito e teve esses impactos. Da mesma forma em Canaã dos Carajás, em 2015, 2016, 2017 também, inclusive agora em 2019, teve esse impacto em função aí, tanto da fiscalização do município de Paraupebas, como também aí pelo crescimento imobiliário que houve também, né, durante os períodos lá da S11D, né, implantação da S11D, houve também houve muitas aquisições, né, de propriedades rurais e por empresas, e essas empresas buscaram também aí estar mantendo a vida fiscal em dia. Marabá, o impacto foi um pouco menor, a fronteira que Paraupebas faz com Marabá é pequena, certo? Não houve tanto impacto, ela de certa forma manteve aí a sua arrecadação. Só em 2015 que tivemos aí alguns processos, né, relacionados à fronteira de Paraupebas com Marabá, e houve um aumento aí significativo para o município. Os trabalhos com convênio, pessoal, ele é um pouco delicado, algumas coisas se tornam até de certa forma engessadas, vez que a gente tem apenas a prerrogativa da fiscalização e da cobrança desse tributo, né, da participação do planejamento da cobrança desse tributo. Mas muitas coisas a gente começa a observar que pode ser feito aí pelo município, em parceria com a Receita Federal, né? É uma forma de parceria técnica, né? Porque observamos, principalmente nas nossas regiões aqui, né, que os municípios possuem uma pequena quantidade de propriedade registrada no cadastro fiscal da Receita Federal, certo? Então nós temos aí hoje ativos na base da Receita Federal, no município de Paraupebas, cerca de 800 inscrições no NIF, certo? Contribuintes imunes, isento e etc. Mas sabemos aí no dia a dia, trabalhando, observamos que há muitas propriedades ainda que não possuem esses registros. Não possui o registro no CAR, que é obrigatório, não possui o registro na Receita Federal. Em consequência, não fazem suas declarações fiscais, não pagam seus tributos. Então há ainda uma possibilidade de trabalho que possa aí estar alavancando a arrecadação municipal, mas requer aí uma força-tarefa e um apoio de gestão, né, de várias gestões, não somente da Secretaria da Administração Tributária, mas de repente aí da Secretaria de Produção Rural, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo uma força-tarefa mesmo para tentar fazer esse equilíbrio. Então, o que temos para hoje para vocês é esses poucos desafios que na realidade no dia a dia faz a gente suar a camisa, certo? Temos muitos outros assuntos para tratar a respeito do ITR, já falando do tributo em si, ou de repente da própria legislação. A gente vai deixar isso para algum outro vídeo. Aqui a gente encerra, já cumprindo aquilo que já havíamos prometido. E dê a sugestão de vocês, coloque aí no comentário qual um assunto relacionado a esse tributo vocês gostariam de estar
vendo nos próximos vídeos sobre o ato declaratório ambiental, sobre o grau de utilização, sobre a aptidão agrícola, sobre o valor de terra nua, tá? Coloque a opinião de vocês, faça comentário a respeito dessa iniciativa dos fiscais, com parceria de outros colegas aí do quadro de servidores administrativos, que abraçaram a causa e estão aqui colaborando com o conhecimento, com a transmissão de conhecimento. Um forte abraço para todos vocês e até uma próxima.